E aí galera, beleza? Professor Wesley aqui, professor de História. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre feudalismo, tá bom? Então olha só, a primeira coisa que você precisa entender, para a gente entender o feudalismo plenamente, você precisa entender aquela série de processos que ocorrem na Europa antes do feudalismo acontecer. Então a gente está falando aqui do século V, século VI, século VII depois de Cristo. Você vai lembrar que na história ocidental, a grande marca do século V é a queda da cidade de Roma. Você vai se lembrar que Roma, ela cai de acordo dentro de uma série de fatores, mas um dos fatores que mais são relevantes para a queda de Roma são a crise escravista, ou seja, Roma passa por aquela Pax Romana e aí o fluxo de escravos diminui, há uma série de crises fiscais e financeiras, o exército acaba se fragmentando e esse exército fragmentado deixa de proteger as fronteiras e aí nós vamos ter as migrações germânicas ou bárbaras que vão ocupar a Europa durante os séculos V, VI e VII. É bom você se lembrar que o germânico que entra na Europa, ele depois de certo tempo, ele deixa de ser invasor e passa a ser habitante. Ou seja, depois de dado tempo, depois de certo momento, depois de 200 anos morando na Europa, esse germânico, esse povo bárbaro, deixa de ser bárbaro e passa a ser habitante, passa a ser morador, passa a ser companheiro da Europa, né? Passa a ser povo europeu. Mas você concorda comigo que esses caras não vão ser povo europeu sozinho. Vai haver uma mistura, uma miscigenação, vai haver uma mescla de costumes germânicos e romanos. Alguns costumes romanos que serão absorvidos pelos germânicos e alguns costumes germânicos serão absorvidos pelos romanos. Você há de concordar comigo, então, que a Europa do século VII ela é muito diferente da Europa do século V. Talvez uma das mais importantes demonstrações disso que eu estou dizendo para você seja a formação do Império Carolíngio. O Império Carolíngio é, na verdade, essa mistura, ou pelo menos o início dessa mistura. O Império Carolíngio, você vai se lembrar, havia um dos povos germânicos que tomaram conta da Europa, que se chamavam francos, e os francos vão ter uma aproximação com a Igreja Católica, que é um dos segmentos, uma das características, uma das instituições, talvez a única instituição que sobrevive definitivamente, ou a instituição mais forte que resiste do falecido Império Romano do Ocidente, certo? Então, nesse momento aqui da história, os francos se aproximam da igreja, primeiro com a dinastia merovingia, formado lá por Meroveu e os seus descendentes. Depois, quando Carlos Martel, na Batalha de Poitiers, vai defender os cristãos do avanço islâmico, lá no século VII, né, com a jihad, com a expansão islâmica. E aí, Carlos Martel toma conta agora do reino dos francos, se aproxima ainda mais da igreja, e aí tem Pepino o Breve, que doa o território lá, que hoje é o Vaticano, e por fim Carlos Magno, que é coroado pelo Papa, e forma ali o império que vai ter características muito próximas da religião cristã, ou seja, a igreja e Carlos Magno trocam um favor ali. De um lado eu tenho Carlos Magno, que se torna rei de todos os cristãos, e do outro lado eu tenho uma igreja que agora tem, por característica principal, um braço armado, alguém que a defenda, alguém que não deixe proliferar no seu território uma religião que não seja a religião cristã. Então você percebe que há uma troca de favores aqui. Nesse Império Carolíngio, nós temos uma tentativa de resgatar aquilo que havia no Império Romano. E Carlos Magno vai fazer uma série de reformas, e dentre as reformas que Carlos Magno fez, e esse não é o tema da nossa aula, mas é só para você se contextualizar do surgimento do feudalismo, dentre as reformas que Carlos Magno fez, ele fez uma reforma administrativa que dividia os territórios do Império Carolíngio em marcas, condados e ducados. E para cada uma dessas divisões, as marcas, os marqueses, os condados, os condes e os ducados, os duques, tinham pessoas responsáveis que eram como se fossem funcionários do Estado. Não são exatamente isso, mas para você entender, esses caras agora vão cobrar impostos, esses caras agora vão administrar ali a região, esses caras agora vão se tornar pessoas que vão ter responsabilidade por territórios
que são concedidos ou cedidos pelo rei, que nesse caso é Carlos Magno. A verdade é que apesar desses 200 anos e da formação do Império Carolíngio, ele não vai durar muito tempo. Carlos Magno morre, o território é dividido num tratado chamado Tratado de Verdun entre os seus 3 filhos, a Europa começa a se fragmentar, e na fragmentação da Europa surge a oportunidade da invasão de outros povos. A gente pode destacar aqui os vikings, a gente pode destacar os magiares. Há uma série de novas invasões à Europa, do próprio povo islâmico, que já dominou a Península Ibérica lá embaixo. Isso faz com que as populações da Europa, que já vinham fragilizadas depois das invasões germânicas e depois do fim do Império Carolíngio, vão agora promover uma espécie de ruralização. Ou seja, vamos sair das cidades e vamos buscar os territórios mais interioranos. É bom você lembrar também que os caras que são donos de terra, os proprietários de terra, normalmente eram esses condes, duques. Há uma certa nobreza. Esse nome começa a surgir a partir de agora. Os nobres. Quem eram os nobres? Os caras que detinham grandes territórios. Os caras que foram estabelecidos por Carlos Magno como caras que tinham uma característica de administração, ou seja, surge uma hierarquia, já surge aqui na sociedade uma hierarquia dizendo que a nobreza era alguém que tinha uma característica, que tinha uma qualidade, que tinha uma função melhor que a do cara que era camponês, do cara que era servo, beleza? Mas a verdade é que nesse momento surge uma ruralização. Então 2 coisas vão acontecer aqui, presta atenção em mim aqui agora, para o que você está fazendo aí, presta atenção que isso é importante. Imagine só, o cara que é grande proprietário de terra, ele já tinha junto dele outros nobres que o ajudavam a proteger a terra. Ele tinha um exército, porque esse exército já estava a mando desse sujeito que precisava fazer cumprir a lei. Mas agora, como não existe um Estado centralizado, ele se preocupa em proteger o seu território das invasões. Então agora ele vai sair da cidade, vai sair das fronteiras e vai cuidar de tomar conta do seu território, ok? Mas aliado a esse cara que foi para o campo, esse cara que era proprietário de terra, também há uma massa de população que vivia nas cidades e sabendo das invasões desses caras que eram violentos, bárbaros na visão deles, eles agora vão fugir também, vão se encaminhar para a região rural. Então agora começa a surgir um processo, primeiro, de ruralização. Essa é a primeira característica. Você vê que eu já falei essa palavra 4 vezes. O que é a ruralização? Eu tenho um esvaziamento da cidade e eu tenho um fluxo de pessoas para a área rural. Isso é importante você entender. Quando o pobre, vamos chamar de pobre aqui para você entender, quando o pobre chega lá na zona rural, naquela terra, aquela terra já tem um dono. E esse dono é o nobre. Ok? Então quando esse cara chega nessa terra, essa terra já tem dono, já tem um pedaço de terra que já tem um proprietário. Quando o pobre chega lá, quando o servo chega lá, o servo diz assim, eu quero ficar nessa terra. E aí esse proprietário, esse grande proprietário, esse nobre, ele diz assim, olha, essa terra é minha. Eu sou o senhor dessa terra. E eles vão dar um nome para essa terra. O nome que eles vão dar para essa terra é feudo. Então, o feudo é um pedaço de terra. Primeira coisa para você entender. Feudo, pedaço de terra. Pedaço de terra de quem? Desse nobre que vai dizer que é o senhor daquele feudo. Logo, a gente chama ele de senhor feudal. Então, o cara que é dono do feudo é o senhor feudal. Só que eu que sou servo, cheguei agora e disse assim, velho, eu gostaria muito de morar nesse lugar porque eu não quero morar na cidade mais. E eu preciso subsistir, eu preciso morar, eu preciso comer, beber. E aí o senhor feudal olha para ele então, e diz assim, olha, esse feudo é todo meu, mas eu posso deixar um pedaço de terra aqui. Então o senhor feudal agora pega aquele pedaço de terra que é dele, aquele pedaço de terra, e diz assim, vou dividir esse pedaço de terra com você. Presta atenção, o senhor feudal nunca vai dar a terra para o servo. Ele vai conceder, ele vai deixar o servo usar, ok? Então o senhor feudal pega o seu feudo e divide ele em 3 partes. Ele diz, olha, essa parte aqui onde eu vou construir o meu castelo, onde eu vou fazer uma fortificação, onde vai ter a igreja, o moinho, onde vai ter o forno, esse pedaço aqui onde vai ter o lugar onde nós vamos estocar os alimentos, essa região aqui é minha. Então eu vou chamar esse pedaço de terra onde eu vou plantar a minha colheita, onde eu vou cuidar da minha pastagem, esse pedaço aqui
é meu. E esse pedaço aqui eu vou chamar de manso senhorial. Nesse outro pedaço aqui do meu feudo, essa outra parte do meu feudo, é minha, não é tua, não estou te dando essa terra. Mas eu vou deixar que nesse pedaço de terra morem pessoas aqui, os servos. Vou deixar que os servos morem aqui. E como esse lugar é o lugar onde os servos vão morar, onde os servos vão construir as suas casas, casas humildes, simples, paupérrimas, onde o servo vai plantar a sua roça, onde o servo vai criar o seu coelho, a sua galinha, o seu boi. Esse lugar onde os servos irão morar, eu vou chamar de manso servil. Então, onde mora o senhor feudal é o manso senhorial, e onde mora o servo é o manso servil. E eu vou deixar um outro pedaço aqui, que normalmente é onde ficava um bosque, é onde ficava um lago, é onde ficava uma pastagem mais fértil. Vou chamar de manso comunal. A verdade é meu. Eu digo manso comunal como se fosse comum, não. Tudo que está lá é meu. Se você já viu um filme que chama Robin Hood, e se você não viu ainda, aconselho você a assistir, o Robin Hood fala sobre uma turma que está morando em uma floresta lá no filme do Robin Hood. E essa galera que mora na floresta é perseguida por quê? Porque aquela floresta ela é um manso comunal. E o cara entende que a floresta é do senhor feudal, que o viadinho que pula lá no meio da floresta também é do senhor feudal. Ou seja, tudo que está ali dentro é do senhor feudal. E não pode ser explorado sem autorização dele. Então um feudo ele vai ser dividido em 3 partes. Manso servil, manso senhorial e manso comunal. Suave? Só que você já sabe que na vida nada é de graça. Então você acha que esse senhor feudal vai deixar o cara morar aqui de graça? Mas de jeito nenhum. O cara agora, então, vai virar para o servo e vai dizer assim, filhão, então beleza, olha, eu vou te dar 2 coisas. Eu vou te dar terra para você morar e eu vou te dar proteção. Tá vendo aqui? Eu e esses caras que estão comigo aqui, que são todos nobres, vamos aqui te dar proteção. Show? Proteção e terra. Mas em troca você vai ter que ter algumas obrigações comigo. Então, a relação entre senhor feudal e servo vai ser baseada em algumas obrigações servis. Qual a obrigação que o senhor feudal tinha em relação ao servo? Prover terra e prover proteção. Agora, qual a obrigação do servo? Aí, amigo, aí a gente vai começar aqui a perceber que o servo é explorado, não é de hoje não. Então, presta atenção. Primeira obrigação. O senhor feudal dizia assim para ele, olha, tudo que você plantar nessa terra aí, metade é meu. Ou seja, você tem que dividir a sua produção comigo. Então, se você colher 10 sacas de trigo, 5 são minhas. Essa primeira obrigação feudal chama talha. É a primeira obrigação feudal. Talha. Lembra de dividir, de partir, de talhar? Lá na minha época, quando eu vinha da roça, quando a minha família da roça lá em Carangola, na Serra do Papagaio, quando o cara queria dividir alguma coisa, dizia assim, tá, é isso aí. Então é talha, talha. Talha é a divisão que existe da produção. O servo tem que dar parte da produção dele para o senhor feudal. Ok? Mas não acabou. Não acabou por quê? Porque você sabe, velho, que o senhor feudal não quer trabalhar. Quem vai trabalhar? O servo. Então lá no manso senhorial, lembra? Eu disse para você que tem o castelo, tem o moinho, tem a plantação do senhor feudal, tem os animais do senhor feudal. Quem vai cuidar toda essa estrutura do senhor feudal? O servo. Então os servos são os 7 dias da semana, certo? Domingo é dia de rezar no feudo. Domingo não pode. Domingo era o dia de rezar, ir para missa. Sobram 6 dias da semana. Desses 6 dias da semana, entre 3 e 4 dias, o servo teria que trabalhar nas terras do senhor feudal. Ou seja, durante 3 ou 4 dias da semana, eu, que sou servo, não vou trabalhar na minha terra, não vou trabalhar na minha roça, não vou trabalhar alimentando os meus animais, eu vou trabalhar lá no manso senhorial. Vou trabalhar no castelo do senhor feudal, vou trabalhar nas plantações do senhor feudal, vou cuidar dos rebanhos do senhor feudal, não no meu. Essa obrigação chamava corvéia. Corvéia. Ou seja, era a obrigação feudal que fazia o servo trabalhar para o senhor feudal. Mas não acabou. Você concorda comigo que a casa do servo era uma casa muito simples, não tinha forno, não tinha moinho, não tinha como guardar o alimento. Então aqui a gente ainda tem uma outra obrigação feudal. Toda vez que o servo usava algum recurso que era do manso senhorial, toda vez que o servo usava algum recurso que era do manso senhorial, esse servo tinha que pagar um aluguel, pagar uma taxa.
Então eu vou assar o meu pão lá no manso senhorial, tem que pagar uma taxa. Eu vou moer, colhi o trigo, 10 sacas de trigo, dei 5 sacas de trigo pro senhor feudal pela talha, ok? 5 sacas de trigo. Agora eu vou lá moer o trigo. Vou moer o trigo para fazer a farinha. Agora que eu vou moer o trigo para fazer a farinha, eu tenho que dar parte dessa farinha para o senhor feudal como pagamento pelo uso do moinho que eu fiz. Então, você percebe que as coisas só vão diminuindo. Eu ainda tenho mais uma obrigação, que é a obrigação com a igreja. Domingo, quando eu for na igreja, aos domingos eu tenho que ir lá e deixar o dízimo, chamado também de tostão de Pedro. Então tem que ir lá e deixar mais uma obrigação feudal. Essas não são as únicas, existe a mão morta, ou seja, existe uma série de obrigações feudais. Então você vai perceber o seguinte, que um servo vai ficar com muito pouco, muito pouco. O servo vai viver uma vida de subsistência, o servo vai viver uma vida aqui agora, nesse momento, de pobreza, miséria, uma vida paupérrima. Essa é a verdade. Então esse servo agora vive essa condição. Então a condição do servo na Idade Média, a condição do servo no feudalismo, a condição do servo na Alta Idade Média, olha só essa frase que nós estamos dizendo aqui, ó, Alta Idade Média. A condição do servo, principalmente na Alta Idade Média, é de miséria, é de dificuldade financeira, é de subsistência, ok? Eu vou abrir um parênteses aqui só para te lembrar. A gente está falando desse período aqui da Alta Idade Média. O feudalismo, esse desenvolvimento do feudalismo é a Alta Idade Média. Só para você se lembrar e se localizar historicamente aí, a Idade Média é um período de quase 1000 anos. É uma periodização histórica de quase 1000 anos. Para ficar mais fácil a gente estudar, então a gente divide ela em Alta Idade Média, que vai até o ano 1000 depois de Cristo, e Baixa Idade Média, que vai lá até o século XV. Então os 5 primeiros séculos, entre o século V e o século X, Alta Idade Média. Os 5 últimos séculos, Baixa Idade Média, ok? Então nós estamos na Alta Idade Média, beleza? Nesse período de formação do feudalismo. Dito isso, entendemos até aqui, certo? Só que você há de concordar comigo, velho, que não é só o servo que vai ter relações aqui nessa sociedade. Nós temos também relações entre os nobres. E entre os nobres nós teremos uma relação diferente um pouquinho. Por quê? Porque o nobre, ele vai ter uma relação no feudalismo, uma relação que é herdada dos povos germânicos. Você que estudou, eu tenho certeza que você estudou, você é um gênio da história, você estudou lá dos povos germânicos uma ideia que chama comitatus. E no comitatus germânico, simplificando aqui, tá? Simplificando ao máximo, porque a aula não é esse o objetivo. Mas o comitatus, no povo germânico, havia uma associação de liderança, de fidelidade. Eu era fiel ao guerreiro mais top. Ou seja, no povo germânico, o cara que liderava os clãs, as tribos, era o cara que era o guerreiro mais fera. E por que eu segui o guerreiro mais fera? Porque ele era o cara mais forte, mas porque nas conquistas, nas batalhas, ao seguir ele garantia que eu tinha espólios. Essa era a realidade dos nossos amigos germânicos, ok? Essa relação de fidelidade chama comitatus. Só para você fazer uma analogia, para você entender direitinho o que eu estou falando, é assim, ó, na nossa sociedade, na sociedade romana, por exemplo, a sociedade romana é muito bom. O cara não era fiel à pessoa, o cara era fiel ao cargo. Por exemplo, o sujeito era fiel ao imperador, não importa quem fosse o imperador. Se era Marco Aurélio, se era Nero, o sujeito era fiel ao cargo. Eu sou fiel ao imperador romano, certo? Na tradição germânica, na tradição bárbara, entre aspas, não era assim. Na tradição germânica, eu sou fiel ao cara que me dá vantagem, eu sou fiel ao cara que me lidera, eu sou fiel ao cara que me dá proteção, eu sou fiel ao cara que me dá segurança, eu sou fiel ao cara que me dá lucro. E se esse cara morrer, nós vamos ter que lutar, porque eu não vou aceitar que o filho dele seja o herdeiro. O filho dele tem que ser o herdeiro se fizer por merecer. Tá ligado? Por exemplo, nós hoje no nosso país, a gente é fiel ao presidente, né? A função de presidente. Por isso que se paga imposto, se cumpre a lei. Eu não decido se eu cumpro a lei ou se eu não cumpro a lei segundo o presidente que sobe ou segundo o presidente que desce. Eu sou fiel ao cargo. Sacou o que eu estou dizendo aqui? Então, no feudalismo, o comitatus vai ter uma influência muito grande. Por quê? Imagina comigo aqui agora, eu sou um senhor feudal,
e a minha terra é muito grande. Eu tenho uma terra enorme. Eu tenho uma terra do tamanho de Minas Gerais, ok? Então eu não tenho condição hoje de proteger uma terra desse tamanho. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar essa terra e dividir ela de maneira que eu encontre pessoas que possam me ajudar a tomar conta dessa terra. Então agora eu acordo de manhã e decido que vou distribuir, vou dar terra à vontade. Só que eu não posso dar terra para quem não é um par meu, ou seja, eu só posso dar terra para nobres. Por quê? Porque os nobres são os caras que vão me ajudar a proteger a terra. Então eu chamo a igreja, eu chamo outros nobres e chamo esse cara que vai receber a terra de mim, esse nobre, chamo ele e digo, vem cá, velhão. Faço uma cerimônia que chama investidura. E nessa cerimônia eu, que sou o dono da terra, obrigo a ele a fazer um juramento a mim. Então eu, Wesley, chamo o Zé das Couves, vem cá, Zé das Couves, e ele faz um juramento. E eu vou fazer então agora uma investidura. Eu vou dar a ele a minha terra, parte da minha terra. Vou dividir o meu enorme feudo com ele, vou dar um pedaço para ele. Então agora esse Zé das Couves faz um juramento a mim. Qual o juramento? Que ele me deve fidelidade, e ele me deve fidelidade militar, e ele me deve fidelidade também econômica, ou seja, parte dos ganhos que ele tem no feudo, ele tem que repassar a mim. Ok? Se eu entrar numa guerra, ele tem que entrar comigo. Então agora eu sou o suzerano dele e ele é meu vassalo. Eu sou o suzerano, ou seja, eu sou o cara que propõe, eu sou o cara que doa a terra e ele agora é meu vassalo. Ele jurou fidelidade a mim, ok? Então eu, Wesley, sou suzerano, o Zé das Couves é meu vassalo. Mas suponhamos que eu dei um pedaço de terra para o Zé das Couves, que é muito grande também, e ele entendeu que, pô, não dá para ele tomar conta daquela terra sozinho e que é muita terra para ele tomar conta sozinho. Então ele resolve agora a dar um pedaço de terra, a distribuir o pedaço de terra para outro outro nobre, o famoso Zé da Goiaba. Então o Zé das Couves agora chama o Zé da Goiaba e diz assim, velhão, vou te dar um pedaço de terra. E agora então ele chama outros nobres, chama a igreja e investe o Zé da Goiaba de um território. E o Zé da Goiaba faz ao Zé das Couves uma série de promessas, um juramento de fidelidade, que era fidelidade econômica e militar. Certo? Ok. Então presta atenção. O Zé das Couves virou suzerano do Zé da Goiaba. Ok? Então agora, o Zé das Couves é meu vassalo e suzerano do Zé da Goiaba. Sacou até aqui? Tá acompanhando comigo? Então olha só, eu doei a terra pro Zé das Couves, ele é meu vassalo. O Zé das Couves doou a terra pro Zé da Goiaba, ele é vassalo do Zé da Goiaba. Ok até aqui? Então eu pergunto para você agora, eu sou suzerano do Zé das Couves. O que é que eu sou do Zé da Goiaba? Nada. Ele é vassalo, ele tem fidelidade ao cara que deu a terra para ele. E essa é a chave do segredo do feudalismo. Quando você ouvir dizer assim que o feudalismo ele tem uma fragmentação do poder, é sobre isso que eles estão falando. Ou seja, é lógico que você vai dizer para mim assim, todo mundo diz quando eu estou dando essa aula, ah, professor, mas o cara vai ser uma série de... O Zé das Couves chama o cara o Zé da Goiaba vai atender a ele, e aí se você entrar em guerra, todo mundo... Ok. Só que concorda comigo que vai haver uma série de divergências, tem que haver uma série de reuniões para que as decisões sejam tomadas? O poder não está todo na minha mão, por quê? Eu posso ter um exército grande, mas o meu exército é o exército de todos os meus vassalos. E de todos os vassalos dos meus vassalos. Ou seja, o meu exército é a união de todos esses caras. Para que todos eles entrem na guerra, eu preciso chamar o conselho, para que todos nós nos reunamos. Se você já viu um filme que chama Cruzada, você vai ver isso. Lá no filme Cruzada, quando os caras estão para lutar contra Saladino, aconselho você que assista esse filme, Cruzada, quando eles vão lutar para Saladino, eles reúnem os barões, ou seja, reúnem os senhores feudais, para decidir se vão à guerra ou não. Por que ele reúne os senhores feudais? Porque o rei, apesar de ter o nome do rei, o rei não passa de um grande suzerano. Ou seja, o rei é o cara que deu terra para todo mundo. Mas
A partir de dado momento, o rei perde a influência sobre o suzerano do seu suzerano. Ok? Até aqui? Beleza? Então a relação que existe entre os nobres é a suzerania e a vassalagem, e a relação que existe entre o senhor feudal e os servos é uma relação de servidão. Essa relação de servidão entre senhor feudal e servo, ela é herdada dos romanos numa tradição romana que chamava colonato, onde eu dou um pedaço de terra para o cara cultivar e cobro dele obrigações feudais. E essa relação de suzerania e vassalagem é inspirada no comitatus bárbaro ou comitatus germânico, que é uma relação de fidelidade ao cara imediatamente após a mim. Ou seja, o cara que me deu vantagem. Colonato romano e comitatus bárbaro. Percebe aqui o feudalismo, essa união dessas duas vertentes, essas duas características? O vestibular tem cobrado muito essas questões, essa percepção de que o feudalismo é o resultado, é o produto da união, da mescla, da mistura desses dois grupos. Suave até aqui? Todos até aqui comigo? Então, dito tudo isso, dito essas realidades, você já começou a perceber que o feudalismo ele tem algumas características principais, ok? Então vamos lá. Primeira definição, feudo é uma unidade de terra autossuficiente, ok? Feudo, pedaço de terra autossuficiente. Por que ele é autossuficiente? Porque olha só, se eu tive uma ruralização da sociedade, se as cidades estão esvaziadas, onde é que acontece comércio? Onde que o comércio é mais evidente? Nas cidades. Então, se eu tive o esvaziamento das cidades, e ô Mocorongo, presta atenção, não é que a cidade deixou de ter gente, a cidade deixou de ser relevante. As cidades vão continuar existindo, ok? Mas não são mais relevantes. As cidades deixam de ser centros comerciais. Então, se eu não tenho as cidades, se as cidades estão desocupadas, se as cidades estão desalojadas, se as cidades perderam importância, o comércio perde a importância. Se eu não consigo fazer comércio com facilidade, o lugar onde eu moro tem que produzir aquilo que eu preciso para sobreviver. Eu estou dizendo que não houve comércio durante a Alta Idade Média? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o comércio vai ficar bem pequenininho, muito baixo, ok? Então o feudo ele é um pedaço de terra, uma unidade que ela é autossuficiente, ou seja, eu produzo e eu faço o que a gente precisa aqui para comer. Suave até aqui? Segunda definição. Durante o feudalismo, então, eu tenho uma ruralização, um esvaziamento das cidades, eu tenho um domínio intelectual e cultural da igreja, a igreja se apropria, a igreja toma conta nesse momento de toda a produção intelectual da Alta Idade Média, ou seja, quem produz ciência, quem produz escrita, quem produz conteúdo, quem controla toda essa questão é a igreja. Então a igreja tem um papel fundamental nesse desenvolvimento, ok? Então eu tenho também uma sociedade que vai ser hierarquizada, uma sociedade estamental. Então presta atenção. Na Idade Média, na Alta Idade Média, sobretudo no feudalismo, eu tenho uma sociedade que a gente chama de sociedade estamental, ou uma sociedade bem estratificada. Eu tenho os servos, os nobres e o clero. Ou eu tenho o clero, os nobres e o servo. A igreja tem um poder, a igreja tem uma autoridade muito grande na Idade Média. Então eu tenho a igreja, o clero, os que oram, e o clero vai ser dividido em duas categorias, o alto clero e o baixo clero. Alto clero, a cúpula que dirigia a igreja, papa, bispo, cardeal, e baixo clero, aquela galera que eram os padres que tinham acesso direto ao povo, ok? Mas se você viu Robin Hood, você vai lembrar lá do Frei Tuck, o cara que fazia hidromel e que lutava junto, aquele cara faz parte do baixo clero, tá? Então a gente vai ter o desenvolvimento de monastérios, de gente que vai se afastar do mundo e se enclausurar. Nós vamos ter a criação agora dos monastérios onde vão se copiar os textos sagrados e também os textos profanos. Tem um filme extraordinário que chama O Nome da Rosa, aconselho você a assistir também nesse período de quarentena que você está aí por causa do coronavírus. Então, a igreja, clero, os que oram, o grande domínio intelectual sobre a sociedade. Depois eu tenho os nobres. Qual a função do nobre? Possuir a terra, batalhar e proteger. E por último eu tenho os servos, que são os caras que vão trabalhar. Então olha só, oratores, belatores e laboratores. Os que oram,
os que batalham e os que trabalham. Percebe que existe aqui uma autoridade da igreja? A igreja diz assim, existe uma teoria que a igreja lança que diz assim: a igreja acredita em um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a igreja diz assim, do mesmo jeito que é no céu, é na terra. No céu nós temos Pai e Filho. Quem é a divindade mais importante? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Segundo a igreja cristã, nenhum dos três. Os três são iguais em pensamento, em atitude, doutrina da Trindade. Só quem veio aqui segundo a igreja cristã? Jesus. Quem apanhou, quem teve que pagar o preço para que o homem fosse salvo segundo a igreja cristã? Jesus Cristo. Quem é que vive hoje e se move no meio das pessoas? O Espírito. E quem é que fica lá no trono julgando Deus Pai? Ok? Todo mundo certo? Ninguém é mais importante que ninguém na Trindade. Então eles vão dizer assim, do mesmo jeito que é no céu, é na terra. Na terra também nós temos três classes, três categorias, três estamentos sociais. Os que oram, os que batalham e os que trabalham. Três estamentos sociais. Cada um na sua função. Essa é a vontade de Deus. A sociedade é organizada assim. Isso aqui é importante você entender, porque numa sociedade em que a religião era fator muito importante, em que o medo da morte era muito presente, porque a morte, inclusive, passa a ser materializada como personagem na Idade Média. É na Idade Média que as pessoas começam a olhar a morte, que se cria a figura da morte, a entidade morte. Porque a morte nada mais é do que um processo natural. Mas ali a morte virou inimigo, porque as pessoas morriam muito cedo. A vida de um servo na Idade Média a expectativa de vida era muito curta. Muitas crianças morriam muito cedo. Então, o medo da morte, o medo do obscuro, o medo do desconhecido fazia com que a igreja tivesse uma grande autoridade sobre as pessoas. E a igreja dizia, esse discurso, essa retórica, esse argumento é que fazia com que boa parte da população aceitasse esse domínio intelectual que a igreja tinha sobre eles. Tá ligado? Então esse domínio intelectual que a igreja tinha sobre eles, esse domínio que o servo, a subjugação do... Subjugação? O servo está subjugado, o servo aceitar essa condição de servidão, de miséria, de pobreza, estava muito associado a essa ideia da religião. Portanto, que se algum servo, por algum milagre, não sei porquê, ganhasse um pedaço de terra e levasse consigo os servos, ele ia morar ali naquele pedaço de terra e aquela terra seria chamada de vila. Imagine, um conjunto de servos que ganhou uma terra, que tem uma terra, vai chamar vila. Quem mora na vila é o vilão. Você sabe que vilão até hoje é associado a alguém que é do mal, que vai contra a ordem das coisas. Tá aí o Thanos, instalador de dedo, que não deixa de mentir, certo? Então, a ideia de um servo que tivesse terra, que fosse proprietário de terra, de um servo que não estivesse na condição de trabalhador, da base social, essa ideia é uma ideia que vai ser totalmente contra a produção intelectual, contra a vontade de Deus e contra o que a igreja preconizava. Então eu tenho uma sociedade estamental, eu tenho uma sociedade que vai ser caracterizada pela rigidez, então os nobres estão no topo e logo abaixo, eu estou olhando minha colinha aqui se eu não esqueci nada, os nobres, a igreja, o clero no topo, a nobreza fazendo o seu papel intermediário e, por fim, os servos na base social, ok? Então, você precisa ter muito claro na sua cabeça essas questões todas que nós debatemos aqui. Ou seja, a Alta Idade Média é um momento onde essas características do feudalismo estão em alta. Quais características? Primeira característica, ruralização, que automaticamente leva ao esvaziamento da cidade, que automaticamente leva à diminuição do comércio, que automaticamente leva a questões de economia de subsistência, ou seja, uma economia agrária voltada para o feudo e que só acontece dentro do feudo. Só acontece não, mas que é quase exclusivamente acontecendo dentro do feudo. Um domínio intelectual, educacional, social da igreja, ou seja, a igreja, os vestibulares batem muito nessa questão, é muito importante você entender isso. A igreja, ela molda o pensamento, ela molda o acesso das pessoas. Então é nesse momento aqui da história que a gente passa a ter as missas voltadas para os clérigos e não para o povo, ou seja, há um conjunto de ações
que transforma esse momento num momento em que a igreja domina a intelectualidade. Eu preciso dizer para você, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso na aula de baixa Idade Média, de crise feudal, mas desde já eu preciso dizer para você que muitas das invenções que nós temos hoje foram criadas na Idade Média. Então essa ideia de que é a Idade das Trevas, que não se produziu nada, não, isso não é verdade. Nós temos uma cultura característica da Idade Média. Então, por exemplo, quando a gente fala de arte da Idade Média, nós vamos ter uma arte que a gente chama de arte românica, ou seja, os caras vão construir as igrejas, por exemplo, vamos usar o exemplo das igrejas. São igrejas que são com paredes largas, com janelas pequenas, com ambientes escuros. Por que isso? Porque os caras têm aqui a preferência pela proteção. Então, eu tenho uma arte, eu tenho uma cultura que prima pela proteção. Então, eu não vou ter grandes vãos, eu não vou ter grandes janelas, eu não vou ter uma arquitetura desenvolvida, eu vou ter uma arquitetura que vai ser voltada para a proteção, para o cuidado, para a segurança. E ela se transforma, então, numa arquitetura que, na nossa visão, foge do belo. Mas é bom sempre lembrar que não tem boa cultura e má cultura, tem cultura diferente. Então, quando eu olho lá as iluminuras da Idade Média, ou seja, o homem deixa de ser retratado com detalhes, a gente abandona aquela arte grega, romana, que tinha qualidade, que tinha o homem no centro. Agora não, agora ninguém assina as pinturas todas têm motivos religiosos, as esculturas têm motivos religiosos, a qualidade, o detalhe vai ficar perdido. Todas essas são características do momento que aquela sociedade vive. Então o feudalismo, ele é esse momento, ele é esse movimento político, econômico, esse modo de produção. Olha essa palavra, modo de produção, ou seja, que engloba a política, a economia, a cultura, que vai focar, que vai ser o centro dessa cultura é o feudo. Ou seja, eu sou rico quando eu tenho terra. O capital principal, a principal fonte de riqueza é a terra. E quem tem a terra tem o poder, porque a economia é de subsistência. Ou seja, eu não tenho uma economia que visa o lucro, que visa o alcance, não, eu tenho uma economia de subsistência. Nesse momento, inclusive, não há desejos e anseios de expansão territorial. Por quê? Porque eu não tenho um líder, eu tenho uma política que é fragmentada. Então, essas são as características principais do feudalismo, ok? Espero que eu tenha ajudado você. Eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo uma lista de exercícios e espero que você tenha sucesso aí na sua aula, tá bom? Um abraço, Feliz Natal do tio Wesley.